Medicalização e educação. O que, por quê e o que acontece? Esse é um tema bastante interessante para a gente tratar, para a gente conversar, porque de fato é algo muito preocupante e que nos últimos anos tem tomado muitas proporções negativas e excessivamente positivas, quer seja por uns e por outros que estão analisando e refletindo sobre o assunto. Quando nós falamos de medicalização, nós estamos falando da ação de tornar um ato médico e de medicar alguém através de um diagnóstico médico por algum problema ou alguma doença que a pessoa tem. Nós sabemos que na sociedade existe remédios. Remédios são aqueles produtos químicos fitoterápicos que ajudam nós fazermos um retorno e um avanço para uma postura mediana, média de equilíbrio, onde nós chamamos isso de saúde. Nós sabemos que a medicalização ela é feita através de um diagnóstico com exames, com uma série de coisas, para poder chegar àquele objetivo que é oferecer um medicamento que vai resolver, vai amenizar e vai transformar quimicamente o processo de dor e de mal-estar da pessoa. Ok? Tudo isso nós compreendemos. Quando nós falamos de medicalização e educação, nós estamos falando do processo onde a criança, o jovem e o adulto têm dificuldade no processo de aprendizagem, no jardim de infância, no ciclo básico, no colégio, na faculdade. Para essas dificuldades que esse indivíduo tem, hoje existe, de fato, uma corrente muito grande, um recurso muito grande de buscar medicamentos. Vamos rotular, vamos diagnosticar, vamos dar um nome a esse problema que essa pessoa tem, que dificulta a sua aprendizagem, e para isso nós vamos proceder com a administração de um medicamento. Um dos grandes problemas que nós temos nesse processo todo não é a solução, mas é um dos problemas que nós temos, é justamente o quê? O fato de que muitas pessoas que têm potencial educacional muito grande, que poderiam aprender, que poderiam ter dinamicidade no processo de aquisição do conhecimento, acabam ficando restritos, limitados. Por quê? Porque, olha, eu fui diagnosticado com este problema, estou tomando este medicamento, li a bula do medicamento e qualquer sintomas desses aqui que está na bula eu tenho. E aí eu não preciso fazer esforços, nem preciso buscar outras formas de adquirir conhecimento. Por quê? Porque eu tenho um problema. Então, a medicalização no processo educacional, ela se torna bastante complexa quando ela limita, quando ela restringe, quando ela faz com que o processo de aquisição do conhecimento, o processo de conhecimento, o processo de repetição, o processo de apreensão de informações novas fique limitado em função de um diagnóstico que foi feito, de um medicamento que está sendo tomado, e a pessoa parece que não pode fazer nada mais além do que aquilo que ele já faz. Por quê? Porque eu tenho esse problema de saúde que foi diagnosticado e tomo esse medicamento. Então nós percebemos que em muitos casos, até o processo educacional de aquisição de conhecimento, de transformação, de amplitude, de dinamismo, de arrojo, de mudanças, fica precariamente isolado num canto por causa de um processo medicamentoso sobre o qual a pessoa está vivendo e que, para muitos, se transforma numa âncora, para muitos se transforma num barranco, num local de encosto, num apoio e numa grande desculpa. O prefixo des significa sem culpa. Eu sou assim, eu estou assim, eu vivo assim, eu tenho esse problema por causa do meu diagnóstico e por causa do medicamento que eu tomo. Então eu não posso evoluir. Então nós percebemos que o processo de medicalização precisa ser debatido, conversado, estudado, refletido, analisado. Por quê? Porque em muitos casos, ao invés de ajudar a promover, ele serve para acomodar a pessoa, ele serve para restringir a pessoa, ele serve para fazer com que a pessoa se
esconda atrás de um diagnóstico, atrás de um medicamento e não faça nenhum esforço evolutivo no sentido da flexibilidade dinâmica de aquisição do conhecimento, que é o processo educacional. A palavra educação significa a ação de educar o outro, a ação de eu auto-me educar. E esse processo de educar o outro e educar a mim significa que eu preciso abandonar conceitos, posturas, ideias, paralelos, margens e construir novas vertentes, novas perspectivas de como ver, como enxergar o mundo. Eu preciso ter linguagem nova, eu preciso ter conhecimento novo, eu preciso desbravar horizontes novos. Mas muitas pessoas não fazem isso porque ficam acomodadas no processo da medicalização, da ação de tomar o medicamento e de transformar as limitações e as dificuldades educacionais normais em um processo de doença, quando às vezes não é. Não vou negar que tem muitos casos que o medicamento é necessário, eficaz e não pode deixar de existir. Mas tem uma grande maioria de casos também onde o medicamento serve única e tão somente para restringir, para limitar, para acomodar as pessoas que estão sendo medicadas e eles não precisam fazer o processo dinâmico de aquisição do conhecimento. Por que eu vou repetir isso? Eu não vou aprender, eu não tenho condições de aprender. Por que eu vou fazer essa dinâmica? Eu não vou conseguir mudar. Então, nós temos um processo muito interessante que precisa ser conversado, precisa ser debatido, precisa ser analisado, que medicalizar pode ser, em muitos casos, de grande utilidade, de grande ajuda. Não em todos. E aí precisa, de fato, fazer uma análise muito profunda, muito séria, quais são os casos e quais são os casos que não se deve medicalizar. Senão a gente passa a fazer laudo para todo mundo, passa a medicar todo mundo e todos têm algumas limitações, algumas restrições e isso, ao invés de promover a pessoa, pelo contrário, minimiza a pessoa, desvaloriza a pessoa e restringe a pessoa de poder fazer qualquer crescimento. É importante sim que haja no processo educacional, no processo terapêutico, no processo de crescimento, uma reflexão sobre isso. Quando nós transformamos a educação algo que pode ser gerada, mantida por medicamentos, nós estamos ignorando a espiritualidade de transformação e de crescimento que todas as religiões pregam para que as pessoas possam crescer. Nós estamos negando todos os estudos psicológicos de desenvolvimento, de dinamismo e de crescimento. Nós estamos trabalhando justamente com uma desmotivação e não com uma ação de ter um motivo claro de aquisição, de mudança, de ampliação de horizonte e de uma educação que vai preencher o ser de cada um de nós como pessoa. Medicalizar pode, em muitos casos, ser uma boa solução, mas não em todos. Então é importante que todos os profissionais da área de saúde, da área de psicologia, da área de terapia, da área de educação, façam sérias reflexões sobre esse assunto, porque ele não é um assunto que pode ser tratado como algo comum, banal, acessível a todos. Precisa haver uma reflexão séria, profunda, sobre a questão da medicalização para nós não transformarmos pessoas normais em dependentes de medicamentos, para nós não transformarmos pessoas normais em pessoas limitadas por um laudo, limitadas por um diagnóstico, limitadas por um medicamento. Eu sou o Dr. Ambruster da Clínica da Alma e o meu trabalho é educacional, é terapêutico, é transformador, é dinâmico e é de saúde. E nós acreditamos no ser humano, que todo mundo pode mudar, todo mundo pode melhorar, todo mundo pode crescer, desde que queira fazer isso. Se ancorar na possibilidade de que eu não posso e não é possível, nada vai acontecer. Um abraço carinhoso a todos.